entendeu? Então a gente não sabe o que está havendo. Então não é que não tem muito aluno. Aqui no grupo de WhatsApp a gente está vendo todo mundo postando, não estou conseguindo entrar, entendeu? Certo. Bom, não sei por que não conseguem entrar, porque se Aham. vocês conseguiram, não há nenhum impedimento para aqueles que foram adicionados, né? Pode ser Sim. algum aluno que ainda não fez a sua matrícula orientada ou não foi autorizado ainda a ser Ah, tá. inserido no Teams, né? Então, Ah, assim, todos daquela listagem, todos que estavam na lista encaminhada pela universidade, tanto é que hoje mais 2 alunos eu recebi o e-mail para que pudessem ser adicionados sim. na nossa sala de aula que foram adicionados. Uhum. Depois, se vocês quiserem passar novamente uma relação para eu verificar quem são esses alunos que não estão conseguindo acessar, por quê? Se ele recebeu o convite do Teams, não há porquê. Se ele não recebeu o convite do Teams, é porque não foi, não está Adicionar. ainda autorizado, tá? Mas Ah, se tá bom. quiserem fazer uma relação depois com o nome, RA e o e-mail, me encaminhem pelo WhatsApp, encaminhem para o Vitor, né? O Vitor, Sim, ele entrou em é o contato com o representante. representante, pode Isso. passar para o Vitor e eu verifico novamente se esse aluno já está matriculado, se esse aluno já pode ser autorizado, não tem problema. Enquanto isso, como eu disse, para aqueles que não foram adicionados, né, não haverá nenhum prejuízo. Logicamente, para aqueles que o convite já foi encaminhado, já foi aceito, aí nós vamos contabilizar as presenças, vamos ter o nosso procedimento normal, tá bom, doutora Tá bom, Silmara? muito obrigada, tá? Imagina, precisando é só chamar, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês pelo meu WhatsApp também, conforme eu já passei para vocês anteriormente. Tá bom, muito obrigada. Imagina, eu agradeço. Pessoal, a partir do momento em que eu compartilho a tela, eu não consigo verificar o chat, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ligar o microfone ou alguém me avisa que tem alguma pergunta lá no chat, que eu interrompo a aula e abro lá para poder verificar. Do contrário, eu vou visualizar, eu só consigo visualizar a partir do momento em que eu inicio aqui a aula, somente os slides, eu não consigo visualizar o chat, tá? Lembrando mais uma vez que sexta-feira que vem vocês têm aula com o Dr. Francisco Gerês, né? E ele também vai falar de medicina legal com vocês. Na próxima segunda-feira, vocês têm aula com a doutora Brígida, tá? A doutora Brígida convidou uma outra pessoa para vir também falar com vocês, e aí vocês terão aula na próxima segunda-feira com a doutora Brígida. Sexta-feira agora com o Dr. Francisco Gerês e na próxima segunda-feira com a doutora Brígida. Lembrando também, qualquer questão com relação ao material, conteúdo, peçam para o Vitor falar diretamente com os professores, porque ele tem acesso ao contato dos professores lá no nosso grupo, em que estou eu, o Vitor e os professores do módulo, tá bom? E qualquer coisa, mais uma vez, sempre aí à disposição de vocês. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu já vou iniciar a nossa aula. Então, maravilha, vamos lá. Pessoal, nossa aula de hoje, nós vamos falar de um assunto aí que eu sou extremamente apaixonado, que é a medicina legal. Né? Eu, como advogado, especialista em ciências criminais, em direito criminal e também em direito médico, a medicina legal faz parte aí também da minha vida profissional e eu tenho algumas especializações em alguns tópicos específicos também da medicina legal. Então é importante que nós tenhamos hoje nessa aula a exata compreensão do quanto a medicina legal é importante também para o aluno do curso de medicina. Importante dizer que quando nós tratamos da introdução ao estudo da medicina legal, a finalidade nossa é exatamente demonstrar a sua importância. A necessidade dessa nossa aula é demonstrar a aplicabilidade prática da medicina legal para o futuro médico. Então, esta é aí o motivo de importância para o estudo da medicina legal. E a partir, então, deste critério, nós temos alguns conceitos, né? Importante lembrar que nós temos alguns conceitos relativos aí à medicina legal. Lembrando que não existe um único conceito sobre o tópico, né? Sobre o conteúdo, sobre a matéria e até mesmo nós podemos chamar sobre a ciência da medicina legal. Mas é importante traçar aqui alguns parâmetros mínimos para que nós possamos compreender aquilo que significa a medicina legal. E aí eu vou citar o primeiro conceito, que é de acordo com Ambrose Paré, e nós veremos qual a importância desses autores também
quando nós estudamos a literatura médica a respeito da medicina legal. Lembrando que eu já encaminhei para vocês também um link lá do meu Google Drive, em que vocês têm lá a obra, né, de medicina legal, bastante importante e bastante atual aí, para que vocês possam, tendo vontade, expandir um pouquinho os nossos estudos. Então, o Ambrose Paré, ele diz que a medicina legal é a arte de produzir relatórios na justiça. Já o Nério Rojas, um dos maiores médicos especialistas em medicina legal, diz que é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais que podem ser por eles esclarecidos. Então percebam aí aquilo que significa cada um deles. O primeiro diz que é produzir relatórios, o segundo diz que é resolver problemas judiciais por meio desses esclarecimentos de conteúdo técnico. Já o Afrânio Peixoto diz que é a aplicação dos conhecimentos científicos e mistérios da justiça. Lógicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. Nós temos ainda o Turner Abreu, que fala sobre a aplicação dos conhecimentos médicos a serviço da justiça e a elaboração das leis correlatas. Olha aí que ele traz para nós agora um tópico bastante importante, ou seja, a importância do conhecimento médico legal na elaboração das leis. E vocês vão ver que isso é mais comum do que nós podemos aí imaginar. Agora, com relação ao Hélio Gomes, ele vem dizer que é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação de medicina aplicada. Pessoal, lembrando aí também, caso nós tenhamos alguma perca aí de sinal, caso vocês queiram que eu repita alguma coisa, né, me avisem para que eu possa explicar novamente, tá bom? Então, vão me mantendo aí atualizado. O que nós temos, então, de análise, né, de todos esses conceitos aqui de medicina legal é que nós podemos resumir esses conceitos doutrinários da literatura no fato de que, de fato, o estudo e o conhecimento médico, ele é extremamente importante para o julgamento de processos, porque existem processos em que o magistrado deverá se basear, o magistrado, o juiz de direito, por não ter o conhecimento técnico em medicina, o promotor, o advogado e as partes, muitas vezes também não são médicos, então é necessário que seja nomeado um perito judicial, um médico com a expertise necessária naquela área de conflito jurídico, para que possa, então, esclarecer, por meio de relatórios, por meio de laudos, né, ali a decisão de processos. É importante dizer também, aí o Turner Abreu, ele fala bastante sobre a elaboração de leis, e muitas leis são elaboradas, das quais é necessário, então, também um conhecimento técnico em medicina, para que uma lei possa ser elaborada. Vamos aqui dar alguns exemplos práticos disso. Bom, primeiro, sobre o aspecto do direito, é importante dizer ainda que não só uma única área do direito necessita dos conhecimentos médicos da medicina legal. E aqui eu posso dizer para vocês algumas áreas que necessitam em hipótese em que são utilizadas. Por exemplo, uma ação de interdição. Alguém que por razão de doença, de acidente, não pode mais ali administrar a sua vida, os seus bens, a sua vida civil. E ela necessita, então, de que alguém seja o seu curador. Né? O curador é aquela pessoa que representa outra pessoa maior de idade em razão dessa incapacidade. E é dentro deste momento em que há, então, uma ação de interdição. Então, aquele que será interditado será submetido a uma perícia e o médico perito nomeado pelo magistrado, pelo juiz, elaborará um laudo dizendo, olha, de fato ele não tem capacidade de administrar a sua vida civil e é necessário que ele seja interditado. Então, é uma decisão baseada numa decisão médica. Um outro exemplo,
no caso de acidente do trabalho, né? A professora Brígida falou bastante com vocês, o artigo 7º da Constituição Federal trata dos direitos trabalhistas, nós temos a consolidação das leis do trabalho, que também trata dos direitos trabalhistas. Na medicina legal, nós temos a matéria que se chama infortunística, que também trata ali de acidentes, né, como um todo. Então, ou seja, no acidente de trabalho é necessário que seja determinado por perícia se aquele acidente, se aquela lesão de fato foi causada no acidente de trabalho, se ela foi em razão da má utilização de um equipamento de proteção individual ou coletivo. Então, qual é ali a responsabilidade do empregador em razão daquele acidente? Então, este é um aspecto. Quando nós tratamos, por exemplo, do direito previdenciário, nós temos lá espécies de benefícios previdenciários, como, por exemplo, aposentadoria por invalidez, pensão, né, o auxílio acidente. Então, por exemplo, nós temos lá o auxílio maternidade, o salário maternidade. Então, são sempre ali definições garantistas ali do direito previdenciário que geram um benefício econômico para o segurado, que também são determinadas por perícias médicas, né? E aí nós sabemos de toda uma dificuldade, tanto para os médicos quanto para aqueles que precisam ser submetidos às perícias médicas do INSS. Além disso, lembrando mais um pouquinho do direito do trabalho, nós temos, por exemplo, lá os exames, né, de rotina e os exames obrigatórios, que é o exame admissional, os exames periódicos, nós temos também o exame demissional. Além disso, é com base nas perícias que nós temos o grau, o nível de periculosidade, né, a existência da periculosidade no ambiente de trabalho e também os níveis de insalubridade do funcionário. Então, é bastante interessante. Eu já cito uma situação. Hoje de manhã, uma fisioterapeuta me ligou dizendo, olha, veio uma empresa aqui na prefeitura, fez um laudo, fez uma pesquisa, uma análise técnica, e constatou que eu, fisioterapeuta, por eu não trabalhar no núcleo de saúde, né, de uma pequena cidade, não tenho mais direito à insalubridade. Falei, onde é que você trabalha? Não, eu trabalho num prédio ao lado da prefeitura, não é anexo e não é dentro da UBS. Falei, olha, mas você não trabalha, você não atende pacientes que também podem te oferecer um risco à sua saúde? Eu falei, é claro que sim, eu já atendi pacientes que tinham, por exemplo, lepra, eu já atendi, né, que é a hanseníase hoje em dia, eu já atendi pacientes com tuberculose, então, na verdade, eu estou exposta ali, sim, a uma situação insalubre. Então, olha só, é uma situação em que agora essa fisioterapeuta, se for tirado de fato ali a sua insalubridade, deverá buscar a justiça também para provar que ainda pratica uma profissão que expõe ali a sua saúde a um risco biológico. Então, quando nós pensamos aqui na medicina legal, ela está intimamente ligada sobre todos esses aspectos. Uma outra questão bastante importante aí da medicina legal é essa questão, né? Se a medicina legal, de uma forma concreta, de uma forma clara, ela está, de fato, ela reúne ali conhecimentos médicos próprios, ou ela seria simplesmente a junção de conhecimentos avulsos. Na verdade, essa ainda é uma grande dúvida da que a própria literatura médica nos traz, mas, né, eu prefiro aqui acompanhar aquela corrente que diz que a medicina legal, de fato, é uma ciência, já que ela possui um método próprio, ela possui objeto e objetivos próprios também. Então, nós podemos sim classificar a medicina legal como uma ciência, né? Uma ciência própria, uma ciência autônoma. Por quê? Porque por mais que ela se valha de conhecimentos médicos relacionados, né, à patologia, à fisiologia, à traumatologia, à psiquiatria, a microbiologia e parasitologia, radiologia, tocoginecologia, né, anatomia patológica. Então, todas essas especialidades médicas e biológicas, mas também com conteúdos jurídicos, né, com o conteúdo do direito. Então, nós podemos dizer que sim, que ela é considerada como uma ciência, visto que ela aglutina, visto que ela reúne em si mesma
conhecimentos para um fim específico. Além disso, é importante, como tudo aquilo que nós estudamos na nossa vida, o fato de conhecer a questão histórica. Por que eu digo isso? Se não sabemos de onde viemos, não podemos prever para onde vamos. E, logicamente, que estudar o passado é reconhecer o presente e poder aí ter uma visão mínima de futuro. Então, nós podemos dividir o histórico da medicina legal em antigo, romano, Idade Média, canônico e moderno. Então, nós tivemos 5 fases históricas aí da medicina legal, e cada uma com as suas particularidades, cada uma aí com as suas definições e evoluções próprias. Lembrando que tanto a medicina quanto o direito, elas evoluem conforme a sociedade necessita. Então surge um problema, e aí depois do problema deve surgir uma solução. Por que eu digo isso? Porque esta é a grande situação em que nós estamos vivendo atualmente. É a questão do Covid. Primeiro teve que surgir a doença, para depois surgir a vacina. Então sempre é assim. Os procedimentos médicos surgem já atrasados, assim como as leis também surgem já atrasadas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós queremos que o direito seja protegido imediatamente e nós queremos que a saúde seja restabelecida imediatamente, mas não é possível, porque a técnica necessária para o restabelecimento da saúde, o fármaco é necessário para o restabelecimento da saúde, assim como a lei para a garantia do direito ainda não existem, e eles têm que ser criados com base no problema existente, seja um problema de saúde ou seja um problema jurídico. Então, esta é aí também uma questão a ser analisada. Quando nós pensamos no período antigo, logicamente que nós estamos pensando num período ainda muito rudimentar. Ou seja, nós estamos pensando em povos que viviam em sociedade, mas não existia para esses povos, muitas vezes, uma organização social. É diferente. Eles viviam reunidos, mas sem uma organização social. E neste momento da história, então, a medicina era tratada muito mais como uma arte do que como uma ciência. Então, esse é um aspecto bastante importante, onde ainda nós tínhamos muito misticismo ainda envolto nos procedimentos de saúde, né? E nessa situação, né, na verdade, como nós não tínhamos uma sociedade legalmente organizada, o Estado ainda era confuso, na verdade, quem determinava as regras era a religião, independentemente de qual fosse o credo seguido naquele determinado local. Então, eram os mandamentos religiosos que aqui determinavam e faziam com que pudesse ou não ser curada uma determinada pessoa. E sobre esse aspecto, então, os juízes e os médicos eram somente os sacerdotes, aqueles que tinham conhecimento, e aí, logicamente, de acordo com cada crença, poderes inerentes ao cargo que ocupavam, né? Nesta situação, percebam o que eu vou dizer, era a questão dessa interligação entre o místico e o real, ou seja, até porque naquele momento, por exemplo, aí a necropsia e a vivisecção, vivissecção eram proibidos em razão de considerar os cadáveres sagrados, ou seja, né, não podiam nem mesmo conhecer ali a integridade do corpo humano. Porém, existe aqui uma curiosidade bastante importante, né? Já em 1240 a.C., lá na China, nós tínhamos um tratado, né? O Yuan Lu, ele falava sobre o quê? Sobre o exame pós-morte, listava antídotos para venenos e a orientação da respiração artificial. Isso em 1240 a.C. Então percebam que existem sim culturas que já eram mais evoluídas mesmo no período antigo. Já no período romano, então aí é quase que a base da evolução da nossa sociedade. Neste período ainda, os exames, os cadáveres, eles já eram examinados, mas somente externamente. Por quê? Ainda trazendo ali os resquícios, né, daquela origem antiga de que o cadáver ele era internamente intocável, né, como algo sagrado. Então, este é um aspecto bastante importante. Mas foi ali em Roma
onde nós tivemos a separação entre a religião e o direito, a religião e o Estado, né? De acordo ali com os códigos de Justiniano, né? De forma implícita, a medicina legal, como, por exemplo, a Lei Aquília, que tratava da letalidade dos ferimentos, assim como nós temos hoje. Ferimentos, né, de maior letalidade, ferimentos de menor letalidade, lesões de natureza leve, grave, gravíssima, assim como hoje nós já sabemos quais são as partes do corpo humano que são potencialmente mais letais do que outras partes. Já no período da Idade Média, e isso nós já vemos aí algo muito mais, vamos pensar assim, moderno, né? Nós tivemos lá a Lei Sálica na Germânia, atual Alemanha, assim como também as capitulares de Carlos Magno, que trazem detalhes da anatomia dos ferimentos e sobre a reparação devida às vítimas. Percebam que aqui nós já temos uma questão jurídica, reparação em razão de ferimentos. Então, ou seja, aquele que ferisse uma outra pessoa, dependendo da gravidade deste ferimento, tinha ali a obrigação de indenizar, tinha ali a obrigação de reparar o dano físico causado na vítima. Então, esta é uma questão já bastante interessante, assim como nós temos hoje a questão do, por exemplo, da indenização pelo dano moral estético. Né? Quem é que vai dizer o dano moral estético? A extensão do dano moral estético? Logicamente que é o médico. Assim como nós temos também a questão do lucro cessantes em razão, por exemplo, de acidentes, onde uma pessoa atropela a outra, em razão do atropelamento ela sofre uma lesão, em proporção da gravidade desta lesão, o autor do atropelamento resta como obrigado também a reparar esse dano. Então, isso já existia, conforme nós estamos vendo aqui, lá já na Idade Média. Então, é algo extremamente importante. Agora, nós temos que lembrar também sobre esta onda de vandalismo que extinguiu, acabou com a medicina legal, né, substituindo por práticas das provas inquisicionais, aquelas chamadas da Santa Inquisição, ou seja, chamadas também pela doutrina de ordalhas, né? Ou seja, então tirou-se esse caráter científico do conhecimento do corpo humano, imputou-se às pessoas que praticavam esses atos o rótulo ali de bruxaria, e essas pessoas elas eram julgadas então ali pelas ordalhas, ou seja, também pela Santa Inquisição. E isso se reforçou ainda mais no período canônico, ou seja, um período, na verdade, conhecido por alguns ali como o período das trevas. Né? Por quê? Porque nesse período canônico nós tivemos aí uma formação positivista do cristianismo, o que fez com que, então, esses decretos, né, os decretais dos pontífices, dos concílios, na forma aí do atual direito moderno, mas ainda ali uma repressão muito grande quanto às práticas da ciência e da descoberta do corpo humano. Falamos lá, naquela primeira aula do direito médico, sobre o Código de Hammurabi, né, do século lá 16, como o Código Carolino, ou seja, legislações que já imputavam aos médicos também algumas sanções, algumas punições em razão do erro médico. Já no Império Germânico, nós temos ali a obrigatoriedade de uma perícia médica. Olha como isso é importante, assim como acontece hoje. Uma perícia médica que fosse capaz de fundamentar a decisão dos juízes em razão de ferimentos, assassinatos, gravidez, aborto ou até mesmo parto clandestino, até porque naquele momento eram situações assim, algumas como hoje, consideradas como criminosas, mas quem deveria dizer se aquela conduta de fato aconteceu era ali um profissional da saúde por meio de uma perícia médica. Isso é um termo bastante interessante. Quando nós falamos de perícia médica, nós temos que lembrar de alguns pontos específicos da análise, ou seja, nós temos que lembrar o que significa corpo de delito, né? E nós temos que saber o que significa exame sobre o corpo de delito. Então, olha só, corpo de delito é a coisa.
Corpo de delito, por exemplo, é a pessoa, viva ou morta. Isso é o corpo de delito. E o exame de corpo de delito é a análise que se faz sobre um corpo já sem vida ou sobre uma pessoa viva. Então, nós temos uma análise que se faz sobre o corpo de delito. Este é o exame de corpo de delito. O laudo, a perícia que se extrai deste exame, né, é o laudo pericial. Então, nós temos o laudo pericial, que é feito pelo exame do corpo de delito sobre o corpo de delito. Corpo de delito é a coisa. Exame de corpo de delito é a análise da coisa. E desta análise extrai um, perdão, laudo pericial. Então, são aspectos muito importantes quando nós observamos e analisamos aqui as perícias médicas. Em 1575, olha só um motivo bastante importante, nós tivemos lá a publicação do primeiro livro de medicina legal. É bastante importante isso. E o autor é nada mais, nada menos do que o Ambroise Paré. Então, o francês Ambroise Paré, até hoje, ele é considerado como o pai da medicina forense, né? E, logicamente, na era aí científica da medicina legal. Pessoal, tecnicamente, medicina forense e medicina legal são sinônimos, tá? Então é importante dizer. Uma outra curiosidade que eu trago para vocês foi aqui a necropsia do cadáver do Papa Leão X por suspeita de envenenamento lá em 1512. Então, ou seja, demonstra aí mais uma vez a importância da descoberta de fatos que têm relevância jurídica por meio, né, do conhecimento médico legal. Já no período moderno, nós temos ali no século XVIII, né, a medicina legal se torna de fato aí uma disciplina jurídica e surge nas escolas italiana, alemã e francesa. Então a medicina legal, ela tem como seu nascedouro jurídico as escolas italiana, francesa e alemã. E até hoje, né, ainda os melhores livros de medicina legal são de autores ou alemães, franceses ou italianos. Não aqui desfazendo, logicamente, dos autores brasileiros, mas por toda a história, por todo o conteúdo, são de fato aí muito importantes. Já em 1602, lá em Palermo, logicamente aí na Itália, nós tínhamos um outro livro publicado de medicina legal, da qual o autor era o Fortunato Fidelis. Já em 1621, o Paulus Zaquias publicou aí o Tratado de Medicina Legal, uma obra com 1.200 páginas, distribuída em 3 volumes. Uma outra curiosidade que eu trago para vocês é que na Alemanha inaugurou-se o ensino oficial da matéria. Então, ou seja, por mais que ela tenha sido debatida em outros países, mas ela de fato começou a ser ensinada lá na Alemanha. Então, são aspectos muito importantes, pessoal. Chegando ao Brasil, já chegando, logicamente, aí próximo dos nossos dias atuais, nós temos que a medicina legal, por toda essa influência que ela sofreu dos italianos, franceses e alemães, ela inicia-se no Brasil em 1814, né, por meio aí da sua primeira publicação sobre o tema. Na fase seguinte, já num cenário mais moderno aí e atual da medicina legal, nós temos o Souza Lima, né, o iniciador em 1877 do ensino prático dessa disciplina no Brasil, porém a atuação limitava-se à interpretação de cenários das leis estrangeiras, nada ainda aplicado em solo nacional. E aí sim, gravem esse nome, Raimundo Nina Rodrigues, né? Foi onde verdadeiramente ali a medicina legal foi ensinada, na Escola Brasileira de Medicina Legal lá na Bahia, constituída, dentre outros, pelo Alcântara Machado, Júlio Afrânio Peixoto, Leonídio Ribeiro, Oscar Freire e Estácio Luiz Valente de Lima. Então, nós podemos dizer que, de fato, né, a propagação da medicina legal começa no Brasil somente ali com a criação, pelo Raimundo Nina Rodrigues, da Escola Brasileira de Medicina Legal, que tem lá a sua sede na Bahia, pessoal. Então, esse é um outro aspecto histórico bastante aí importante. E agora sim, chegamos à nossa atualidade da medicina legal. Pessoal, alguém tem aí alguma dúvida? Tá tudo bem? Continuam me ouvindo bem?
professor. Sim, professor. Tudo ok, doutor? Tudo bem. Muito obrigado pelo feedback, pessoal. Qualquer dúvida, lembrem, é só chamar. Continuemos, então. Qual é a estrita finalidade da medicina legal hoje no Brasil, pessoal? Nada mais, nada menos do que, eu vou ser mais claro do que o possível, a medicina legal hoje dita o direito. Por que eu digo isso? Porque raramente nós vemos um magistrado julgar contra o laudo do seu médico perito. Então, não é o magistrado, na verdade, ele diz o direito baseado, lastreado naquilo que é composto ali pelo laudo do médico ali, que compreende o que é a medicina legal. Então, isso é bastante importante. E, como eu já disse, é aplicável em questões que levam em razão processos criminais, cíveis, administrativos, trabalhistas, previdenciários e assim por diante. Eu, como advogado criminalista, obrigatoriamente eu tenho que conhecer a traumatologia, a asfixiologia, a tanatologia. Então, são aspectos, né, a sexologia forense, a psicopatologia. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para que eu possa, né, defender os meus clientes das práticas ilícitas das quais eles são acusados, né? E, logicamente, que este mesmo aspecto também me auxilia ali no direito médico. Um outro aspecto importante é lembrar que a medicina legal, ela se socorre de outros fatores e de outras fontes de informação, como, por exemplo, a fotografia, radiografia, balística forense, né? Nós temos uma aula aqui de balística forense, toxicologia, biomedicina, anatomia normal e patológica, a biologia, microbiologia, parasitologia, psicologia, psiquiatria, geologia, dentre tantos outras fontes de informação que são extremamente importantes aí para a medicina legal. Inclusive, agora me vem aqui a memória, também a botânica, né? Porque em casos concretos, você encontra, por exemplo, um cadáver, esse cadáver vai lá para que seja feita a necropsia, e aí, então, por exemplo, encontra-se pólen de uma determinada planta nas vias respiratórias daquele cadáver, o que vai se determinar que onde ele respirou deveria ter aquela mais quando as pessoas legal. Mas algo mais concreto, nós temos, por exemplo, aí que diz o parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal. Ele trata da lesão corporal e ele vem dizer para nós, né? Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, existe uma pena. E aí nós temos lesão corporal de natureza grave, existe uma outra pena e outras hipóteses inerentes e configuradoras da gravidade da lesão. E isso vocês verão em traumatologia forense. Mas o juiz ele vai determinar a gravidade do crime, que pode ser uma pena de 3 um ano, e o juiz, na ausência de outros informações, se for pode ser leve, passa a ser grave, ou até mesmo se é uma lesão corporal de natureza. Quem vai dizer isso? Quem vai dizer isso é o médico legista, é o médico que vai analisar o caso. Nós temos um grande médico, gerência aí, como legista, que é o nosso professor Dr. Cícero, né, professor aqui da instituição. E quando nós pensamos em lesões, como eu já disse, elas podem ser leves, graves ou gravíssimas. E quem vai determinar esse grau de importância da lesão contra a estabilidade do indivíduo é, logicamente, o médico legista. Percebam aquilo que eu disse para vocês lá no passado, né, em alguns minutos atrás aí. Então, nós exigimos a proteção à vida, a proteção à integridade física, a proteção à integridade psicológica, mas para isso preciso de uma lei, precisa criar uma lei,
Para criar esta lei, eu preciso de informações, eu preciso de conhecimentos, inclusive conhecimentos técnicos ligados à medicina legal. Quando esta lei ela é criada, ela é então aplicada para só aí proteger o direito do indivíduo. Então, neste ciclo que nós temos para a criação e para a proteção de um direito humano, nós temos, logicamente, aí a junção de conhecimentos, tanto técnico-jurídicos quanto técnico em medicina, para que possa criar uma lei que possa proteger um direito. E aí surgem questões que deveriam ser debatidas no Brasil, mas não são debatidas ainda. Por que elas não são debatidas? Porque falta coragem dos nossos legisladores. Que coragem é essa? A coragem de falar, por exemplo, sobre a liberação do aborto, a coragem de falar, por exemplo, sobre a liberação das drogas, né? E isso é algo determinante também quando nós tratamos do direito do indivíduo. Então, são aspectos das quais nós temos que debater, mas para isso é necessário que haja ali o conhecimento inerente ao conteúdo, para que essas leis possam ser debatidas, para que esses temas jurídicos possam ser ali analisados, né? Então, isso é algo extremamente importante quando nós tratamos desta situação, ou seja, quando nós tratamos da necessidade de se debater temas tão delicados, por exemplo, como eu disse, como o aborto ou como a liberação das drogas. E com certeza, todos aqueles que defendem ou aqueles que são contra têm seus próprios argumentos baseados tanto em questões jurídicas, como em questões filosóficas, sociológicas e científicas também, para defender ou para se opor a esses temas, né? Então, quando nós pensamos de uma forma macro da medicina legal, como ramos também do direito, por quê? Porque os alunos do direito também estudam medicina legal, assim como vocês estão estudando medicina legal, e isso vai gerar também aqui uma necessidade de conhecimento mínimo sobre, por exemplo, as lesões corporais, sobre, por exemplo, as razões da morte, os efeitos e os fenômenos cadavéricos, dentro de analisar. Então, é fundamental lembrar, ter a concepção de que a medicina legal tem a sua importância relacionais, civis, tantos direitos que demandam de conhecimento nas ciências para tratar deste tema. Que caminhei para vocês é de um dos grandes atuais autores de medicina legal, que é o do Delton Cross. Ele traz para nós um conceito, talvez o conceito mais atual hoje sobre a medicina legal, que é o fato de que a medicina legal, portanto, o verdadeiro elo entre o pensamento jurídico e a biologia, ciência e arte cooperadora na elaboração e na aplicação das leis, né? Olha como a vida humana ela é dinâmica, olha como as circunstâncias são dinâmicas na nossa vida. Então, isso surgem necessidades básicas daquilo que nós temos como a necessidade da medicina. Assim como vocês têm a medicina desportiva, nós temos o direito dos desportos, e os dois podem tratar, por exemplo, de lesões praticadas fora dos parâmetros e das regras da prática do esporte. Direito internacional, público e privado, direito canônico ainda existe, direito comercial, né? Situações que estão diretamente relacionadas, por exemplo, ao estupro, às violências sexuais, às violências psicológicas. Então, todos esses ramos de proteção, direitos de proteção, são extremamente importantes aí quando nós tratamos desse tema. E a medicina legal, de fato, ela é autônoma, né? Como ela é autônoma? Nós temos 3 regras para pensar sobre isso. A autonomia da medicina legal, ela se subdivide. Alguns pensam que ela é uma autonomia restritiva, ou seja, não é uma ciência autônoma
e o seu conteúdo é utilizado de acordo com a necessidade. Alguns entendem que ela é uma autonomia ampliativa, ou seja, ela é uma ciência autônoma, já que possui método, objetos próprios, que é o que eu disse agora há pouco. Mas, quando nós pensamos na medicina legal aplicada a sanar as dúvidas jurídicas, ela é considerada como intermediária ou mista. Ou seja, não pode-se dizer que ela é autônoma, ou seja, ela é um fim em si mesma, mas também não é usada apenas para casos pontuais. Então, hoje, este é o conceito mais aceitável quanto à autonomia da medicina legal. O outro aspecto aqui que nós devemos observar é o objeto de estudo da medicina legal, como, por exemplo, o início da fecundação e encerra-se com o desaparecimento do último vestígio cadavérico. Ou seja, nós estamos estudando aqui a vida humana. E toda a vida humana ela é regulada tanto pelo conhecimento médico quanto pelo conhecimento jurídico. Então, esse é um fato bastante importante. E olha só o que, mais uma vez, aqui o Delton Cross nos traz. Ele diz, a medicina legal estuda a vida em sua essência e a morte. É a ciência social vivaz e realista, embasada na verdade e na justiça, que desnuda o indivíduo desde enquanto ovo e depois até o âmago do ser e seduz e apaixona, irremediavelmente desde o início, os seus profissionais. Porque, de fato, pessoal, eu falo por ser um exemplo. De fato, o estudo da medicina legal sobre aspectos humanos é extremamente apaixonante. Nós temos ainda uma divisão desta disciplina e é importante, é fundamental que nós a estudemos. Nós podemos pensar na medicina legal sobre 3 aspectos. O primeiro, o indivíduo em relação a si mesmo, como o estudo e a busca da identidade, da identificação, da capacidade, da responsabilidade. Ela está mais ligada ali à psicologia forense e à psicologia judiciária, como, por exemplo, de fato se reconhece como do sexo oposto. Ou, por exemplo, o indivíduo em relação ao meio. Esse grupo se são psicopatas, se são incapazes de determinar a realidade normal de um indivíduo, eles são incapazes, e se são incapazes, que isso ele foi considerado como um psicopata, ou seja, não tinha discernimento da realidade dos fatos. Condenado. Ele foi internado por ser considerado como incapaz. E esses fenômenos e esses conhecimentos são então utilizados com aquilo que nós já vimos, como, por exemplo, a determinação da causa-morte, do tempo da morte do indivíduo, como, por exemplo, a realização de traumas, objeto traumático, né? Ali nós temos também o tempo do trauma, ou seja, quanto tempo aquele trauma foi praticado, aquela lesão foi praticada, que é o espectro fotocrômico. Nós temos os acidentes de trabalho, asfixias, envenenamentos, então tudo aquilo que está diretamente relacionado também ali à relação do indivíduo com o meio em que ele vive, como, por exemplo, as infortunísticas, os acidentes, a asfixiologia, toxicologia, tanatologia. Então, é o indivíduo com relação ao meio, ou seja, o local e a sociedade onde ele se encontra. E, por fim,
nós temos aí o terceiro grupo de análise e de divisão da disciplina da medicina legal, que é o indivíduo em relação às decisões dos juízes e tribunais. Então, isso faz com que nós devamos ter uma concepção da importância, né, da chamada jurisprudência médico-legal e a policiologia, ou a polícia técnica, a polícia científica, que também faz parte aí bastante importante, né? Se vocês pensam em prestar concursos no futuro, um dos concursos que eu recomendo, muito bem remunerado, é o cargo de perito médico legal da Polícia Civil. Ou seja, você vai ter uma carga horária de trabalho muito pequena, com um salário bastante interessante. Então, essa jurisprudência médico-legal são fatos, são laudos emitidos em razão do esclarecimento de processos que logo se tornam jurisprudência, ou seja, são utilizados para basear, para comparar casos semelhantes. Outra possível divisão que nós devemos considerar aí é a medicina legal judiciária, né? Composta por conteúdos ligados à própria medicina legal, à criminalística, à tanatologia, sexologia, traumatologia, psicologia, a psiquiatria forense. Nós temos também ainda a medicina legal profissional, ligada diretamente aos médicos, teoria dos direitos e a teoria dos deveres, a disseologia e a deontologia médica, né? Lembrar muito disso. Por mais que muito se fale hoje sobre garantia de direitos, as pessoas não podem se esquecer dos seus deveres. E nós temos ainda a medicina legal social, aquela que garante condições melhores de trabalho ou reparação de danos ou um ajuste financeiro àqueles que precisam, seja aí na área trabalhista, securitária e previdenciária. Então, são aspectos bastante importantes, bastante interessantes sobre a medicina legal, seja a medicina legal judiciária, profissional ou social. Guardem também aí esta divisão. Pessoal, e já agora caminhando para o final da nossa aula, né, sobre essa introdução à medicina legal, vamos aqui analisar um pouquinho daquilo que vocês verão adiante nas próximas aulas. Por exemplo, o que é que significa antropologia forense? É o estudo do ser humano, seja desde a origem da sua raça, da sua origem de etnia, até questões próprias que vão determinar a sua morfologia, características morfológicas, por exemplo, dos caucásicos, dos negroides, dos mongólicos. Então, ou seja, vai determinar se a pessoa é de origem australoide, indiana. Isso são características básicas e bastante interessantes que vocês verão na próxima aula de antropologia forense. Traumatologia, muito simples, mas muito detalhado em minúcias ali, será o estudo das lesões e das energias mecânicas causadoras do dano. Ou seja, né, se é uma lesão contundente, cortante, perfurante, né, contusa, né, como é a lesão praticada, por exemplo, por uma agulha, ela é perfurante. A lesão causada por uma faca, ela é cortante, né? Por um pedaço de pau, ela é contundente. Então, vocês vão verificar todas essas características das lesões. Então, temos bem ela começa com um avermelhado, ela vai se tornando um azul, verdeado, alaranjado, amarelado, até depois ali em torno de 20 a 21 dias retornar à coloração normal da pele. Quando nós tratamos da sexologia forense, nós temos lá a sexualidade normal, as patologias sexuais ou até mesmo criminosas, né? Nós sempre analisamos ali o caso, por exemplo, do maníaco do parque, em que ele praticava crimes em razão, né, de ter problemas eréteis. Então, nós temos ali, por exemplo, a erotologia, a imunologia, a obstetrícia forense, e a explicação daquilo em que aborda cada um desses temas ligados à sexologia forense. Nós temos a asfixiologia,
seja ela, né, por esganadura, seja ela por meio físico, gasoso, líquido, seja por sufocação. Então, quando ocorre asfixia por um laço, quando ocorre asfixia pela contração da força humana, quando a pessoa não consegue respirar em razão dela estar no meio líquido, no meio gasoso ou no meio sólido. Então, todos esses são aspectos bastante importantes e ligados ali à asfixiologia. Já a tanatologia é o estudo da própria morte e do morto, ou seja, o que acontece após 4 horas da morte, o que acontece, a opacidade, por exemplo, do globo ocular, né? Ao início da formação de gases, os fenômenos cadavéricos, a mancha verde abdominal. Então, são todos aqueles assuntos tratados lá em razão do estudo da morte e do morto, como, por exemplo, né, os estudos que nós podemos ter aqui, por exemplo, a inumação, a exumação, a necropsia. Então, são todas espécies aí de análises bastante importantes que vão determinar, logicamente, a causa morte. Toxicologia, que estuda os cáusticos, os envenenamentos, né, o alcoolismo por tóxicos, ou seja, emprego de processos também laboratoriais e químicos para que se possa determinar essa situação. Já a psicologia judiciária, ela tem como finalidade aqui o estudo de fenômenos volitivos, ou seja, a pessoa praticou aquela conduta de livre e espontânea vontade ou sobre ameaça. Então, isso é importante aí poder determinar também. Um exemplo que eu cito para vocês aqui, quando o pai, por exemplo, assume a prática de um crime para tentar proteger o filho. Então, por meio de um estudo psicológico, vai determinar se de fato aquela pessoa está mentindo, se ela não tem segurança do que diz e se isso gera algum tipo de dúvida para o processo. Já a psiquiatria forense, né, nós vamos tratar, como diz o Dr. Guido Palomba, ele já veio várias vezes aqui na Universidade do Brasil, ele foi um dos palestrantes da Semana Jurídica de 2018, salvo engano, né, do nosso curso de Direito, né, uma pessoa extremamente caridosa sobre o aspecto de compartilhamento de conhecimento, e ele fala dos sociopatas. Ele não gosta do termo psicopata, ele trata do sociopata, que é o indivíduo que não consegue conviver em sociedade, não consegue respeitar os limites sociais da convivência, né? E aí nós temos ainda a policiologia científica, pessoal, é a polícia científica, a polícia criminal, que tem também aí a finalidade de buscar elementos a fim de se provar um determinado fato de interesse jurídico, né?